Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui reunidos com mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Vou te interromper. Por favor. Cumprida a promessa. Ele está entre nós. Ele vive e ele está ele entre está nós. entre E nós. ao vivo. Ao vivo. Não precisamos trazer ele aqui nesta tela. Nesta tela. Virtual. Tirou um tempo da vida corrida, da agenda extremamente lotada, para estar aqui entre os réis mortais. Mais de um ano tentando um espaço nessa agenda. No Mais de episódio um ano. número 34. Eis que... Ele acha que finalmente... Vou te dizer mais. Este é o início do nosso fim. Agora, olha aí, hein? Filosófico. Eu queria dizer que a partir de hoje estou me aposentando. Não, Não farei mais não parte. é que tu vai te aposentar. Não, já foi? Nós temos Nós vamos um ser novo... aposentados. Nós temos um novo host. Claro! Total. No próximo episódio vai estar sentado aqui. Pessoal, vamos avançando devagar. Vamos tentar discernir, vamos tentar digerir tudo que nós vamos viver hoje. Momentos, Será forte. emoções, a flor da pele. @Guto R. Marques, me encontras no Instagram. Vou me apresentar como nas antigas. Vamos fazer uma apresentação como nos piores momentos. Dos piores momentos. Nos primeiros episódios, porque hoje merecemos uma apresentação daquele tipo. Vamos lá, então. Não sou um ex-patinador. @Guto R. Marques. Pai do Rafa, do Martim, Colorado, advogado. Como já podem ter acompanhado nos últimos episódios, licenciado momentaneamente do MMD Advogados, trabalhando na cooperativa Langiru. Um apreciador de vinhos. Enfim. Segue lá, @Guto R. Marques, me conhecerás um pouco mais. E você, ainda co-âncora deste episódio, Jaime Matos, advogado, um gaúcho que gosta de lidar nas panelas, na parrija, que gosta de falar de cavalo crioulo. Muitas vezes já parei e fiquei uma manhã inteira conversando com uma pessoa que eu tinha recém conhecido e o assunto foi cavalo durante 2, 3, 4 horas seguidas. Apaixonado por a minha família, pela Andréia, pela Valentina, pela Renata. Feliz. Me encontras no Instagram, Jaime, @Jaime.dematos. @Jaime.dema. Este Instagram é o mesmo Instagram desde o início? Não. Eu queria dizer que se a apresentação é como nas antigas, já me esqueceu de dizer que um aspirante no pádel, quando o joelho me deixa, eu entro na quadra Exatamente. e acerto umas bolinhas. Mas isso Exatamente. era em outra época. outra. Hoje ele está fazendo um trabalho de assessoria esportiva com a personal trainer, fisicamente muito bem, Não, tanto. vendendo saúde. Mas teve esse percalço, essa troca de contas no Instagram, porque afinal de contas hoje ele trabalha com 2 contas. Mas @Jaime.dematos é onde vais encontrar ele. Pode trazer dúvidas e mandar aqui para que ele vai solucionar ou vai trazer aqui para nós. Quem sabe botar tua imagem aqui nessa tela. Quem sabe? Renata, nossa, até hoje, host deste episódio, deste programa. Ex-patinadora, amante da LGPD. Não ama mais? Não, amo. Ah. É ex-patinadora. Ah. Ainda Não não. é a ex-amante, é só Não. ex-patinador. Isso. Vírgula, amante da LGPD. Ah, olha, vocês não deram a pauta. Uma aspirante no pádel, o Gustavo não quer mais jogar comigo, ser minha dupla nos torneios, mas tudo bem.
Acontece. Ué, eu não teve mais torneio. É verdade, cortaram o misto. Tá vendo? Não queriam que a gente jogasse juntos. Aonde te encontramos, Renata? No @RenataMdrer. Já fizesse o TikTok? Não, ainda não. Tem que fazer. Sabe que... Vamos lançar a tendência. É só dançar e fazer assim, ó. E botar a legenda aí embaixo. Tá certo. Em breve. Acho que melhor não. Antes de apresentá-lo oficialmente, ou de dar a voz para essa apresentação, vamos fazer o nosso merchan. Vamos. Aqueles que nos colocam no ar, que nos levam até vocês pelo Spotify, pelo YouTube, né, que trazem estas imagens de boa qualidade, este áudio de boa qualidade, que levam a voz aveludada do Jaime até a sua casa, até o seu momento de exercício físico, que tu tá ali acompanhando a gente. Até hoje era a podcast. voz aveludada do Jaime. A partir de hoje acabou. É despedida? É despedida. Acontece. Acontece. O novo sempre vem. Sempre vem. Não adianta. Inexorável. Foi importante tua participação até aqui. @Nabai Studios, @Bruno Schneider UB. Valeu. Valeu, Bruno. Valeu, Vini. Enquanto a gente fala aqui, estão lá ultimando o nosso churrasco, né? Conseguiremos degustar, apreciar e, claro, celebrar a presença dele que está entre nós hoje. Por favor, com a palavra, se apresentando a quem nos acompanha. Primeiro que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Luiz Otávio da Loma, né? Então nós somos o D deste MMD Talks e pai de 2 filhas, Maria Vitória, Luísa, esposo da Renata, né? Um homem que gosta muito da família, da boa gastronomia, gremista, né? E quem atua dentro do escritório na área do direito aplicado ao agronegócio. Então, se tu quer me conhecer um pouco mais, tu podes me seguir no Lucho _ da Loma. É LUCHO _ DALOMA. Lucho _ da Loma. Me sigam lá. Primeiramente, vou fazer a primeira ressalva, porque o Bruno já cortou este áudio da edição, mas a Renata se insurgiu durante a apresentação, porque ele, Lúcio, casado, esposo da Renata, não a Renata dele. Não é eu. É a Renata Dreira, é outra Renata. Aquela que... É a Renata do Luiz. É a Renata do Luiz, esta é a Renata do... Jaime. Rodrigão. Do Rodrigão? Claro. Do Conhecemos Jaime, sempre pode como ser do também. Jaime, mas... No telefone do Gustavo, até pouco tempo atrás, era a Renata do Jaime. Renata Rames. Isso, desculpa. Estamos esperando março. É. Ó. Ó. Novidades à vista. Mas, enfim, após esta célebre apresentação, finalmente temos a presença do Luiz Otávio Exatamente, aqui conosco. Talvez seja o momento da gente bater um papo, trazer algumas histórias Pitorescas. não tantas, Por favor. mas fazer o Luiz Otávio, talvez trazer uma pequena resenha de como é que a gente se conheceu, como é que foi toda a história, nossa trajetória até aqui, né, Luiz? Trazer um resgate histórico de como é que a gente montou esse escritório sob o teu ponto de vista, sob a tua perspectiva, né? Acho que a gente o Gêmeo, a gente já falou aqui em outras oportunidades, assim, falar um pouco mais sobre como a gente se conheceu, como a gente passou a trabalhar junto e mais do que essa apresentação de quem tu és, né? E dessa situação é ambientar, né? Muito falamos de ti nesses 33... Muito aguardamos essa presença. Muito. Eu achava que não aconteceria. Eu sugeri. Buenas, meu pessoal. Então, eu tive a felicidade de poder cursar o curso de Direito ao lado dessas duas entidades, né? Jaime e Gustavo.
E esse é um presente que a faculdade me trouxe, graduação, me oportunizou conhecer esses grandes amigos, muito mais que sócio, amigos da minha família, amigos pessoais. E então nós nos formamos junto, entramos desde o primeiro dia de aula até a graduação, estivemos junto, ombreando ali e possuindo dentro das possibilidades ali, aquilatando ali o nosso conhecimento, e cada um tomou um rumo ali depois da faculdade. Eu tive a oportunidade, de trabalhar em Brasília, trabalhar no governo federal, trabalhar no Congresso Nacional, e decidi retornar então com a minha esposa aqui pro estado do Rio Grande do Sul, para que nós pudéssemos criar a primeira filha, né, a Maria Vitória. E nesse momento então eu conversei com o Jaime: olha, estou voltando e gostaria de ver como é que está toda a situação. O Jaime também estava numa situação de transição na vida dele, e combinamos então, não, quem sabe vamos fazer uma parceria, vamos advogar. E isso foi decidido. Quando eu retornei, nós colocamos isso em prática, mas em seguida então o Gustavo tinha uma outra, já tinha um escritório próprio, tinha uma outra formação no seu escritório, e a sócia dele, naquele momento, decidiu também dar um novo rumo à sua carreira, e ele se viu sozinho para tocar o escritório. Na época, a OAB não permitia a figura do escritório unipessoal, da advocacia unipessoal. Então ele conversou conosco, pela proximidade, pelo coleguismo, pela amizade: olha, vocês conseguem estar comigo aqui, gostaria de dar continuidade. Falando: não, vamos fazer um teste, né? Até na época tinha outro colega que também fez esse teste aí, depois ele acabou saindo da sociedade, e estamos aí há vários anos juntos, né? O teste deu bastante certo. Então foi assim a nossa história. Assim, nossa história ela vai além da questão profissional, e certamente tem uma questão de muita amizade, de muita parceria. De fato, cara, sempre enalteço essa condição, né? Porque antes de tudo, todas as vezes que a gente vai tomar qualquer tipo de decisão, né? Claro, tem a questão profissional que ela é importante, mas uma frase que o Luiz sempre diz, e eu acho que ela é muito interessante e muito importante, eu sempre lembro dela. A gente tem que ver alguma coisa além do trabalho. E nós três, nós quatro aqui, temos relações pessoais que vão além do trabalho. Não é só o dia inteiro trabalhar feito louco. Tem momentos que a gente tem que ter para regar a amizade e deixar ela cada vez mais forte, cada vez mais frutífera. E, obviamente, que a gente tem que ter momentos para a gente curtir e poder confraternizar com as nossas famílias, que, né, efetivamente, de forma muito, muito próxima, se acabam convivendo, né? Enfim, nós já contamos também essa história, né, na nossa ótica, e é uma história, eu considero uma história muito bacana, né, muito boa também, bom de ouvir de novo ela também sobre a ótica do Luiz, e muito boa a presença do Luiz aqui. Claro. Como eu disse, eu achava que não conseguiríamos dissuadir o guerreiro a comparecer. É um passe caro. Um passe caro. Cara, e foram muitas histórias, não só profissionais, obviamente, mas histórias interessantes do ponto de vista de amizade, tudo. E agora me veio uma na memória, assim, que é muito interessante. E vocês vão lembrar. Durante o ano de 2013, início de 2014 ali. Tempos nebuloso. Nós, na verdade, 2013, eu acho que foi.
Agora eu não me lembro se foi 2013. Não, foi final de 2013 e início de 2014, exatamente. Eu tava em Frederico ainda. Quando começaram a venda dos ingressos para a Copa do Mundo. E prontamente eu lembrei, obviamente, vocês dois, pra gente tentar comprar, né? Pra ir nos Jogos de Porto Alegre. E conseguimos comprar e foi muito legal. Ainda tem uma foto nossa, minha e tu, quando nós recebemos os ingressos lá no escritório. E depois a ida aos jogos, que foram muito legais, né? A Copa aconteceu durante os dias de trabalho. Teve alguns jogos nos fins de semana, mas no mais das vezes era dia de semana, nós estávamos trabalhando. Né? A turma estava de férias ali, curtindo Copa, e nós estávamos trabalhando. Nós tínhamos... Acho que... Suspensão nos dias. Teve alguma suspensão, né? Suspensão, acho que era nos jogos... Dias de jogos em Porto Alegre. Tinha e jogos do Brasil. É. E aí, poxa, foi muito legal, cara. Teve histórias muito interessantes ali. Não, essa da Copa é engraçado, porque, enfim, tu conta pras pessoas, mesmo pra Copa que aconteceu no Brasil, em Porto Alegre, fica muito distante pra muita gente ainda. Claro. Né? E a gente dizia, pô, a gente conseguiu em todos os jogos em Porto Alegre. Todos os jogos em Porto Alegre. Em 5 jogos em Porto Alegre. Enfim, dentro daquela organização, até não foi um valor caro, porque foi R$70 por jogo. Eu acho que foi isso, né? Foi R$350 no total. Isso. Pensar R$70 por jogo hoje, um jogo de gauchão custa R$50. Exatamente. Então, né, foi realmente barato e foi muito legal, cara. E foi muito bacana. Aí eu consegui comprar para nós 3 e pro Fernando Kindle. Até temos que marcá-lo nesse episódio, porque, pô, foi muito legal a parceria dele também. E teve momentos interessantíssimos ali, principalmente no fim de semana, que teve o jogo da... Argentina e Nigéria? Teve da Argentina e Nigéria, foi legal pra caramba, mas teve aquele outro da... Austrália? Não, mas antes, aquele da Holanda. Honduras e França. Turquia? Não, foi Turquia, foi... Não, foi o último então. Alemanha e Arábia Saudita. Não, foi antes. É a última fase. Já citamos todos os jogos e o Jamie não achou qualquer. Faltou da Coreia. Argélia nós vimos 2, Argélia e Coreia? Argélia e Coreia, acho que foi. Te lembra que nós fizemos o churrasco? Argélia teve 2, teve Alemanha e Argélia. Alemanha e Argélia. E o Argélia jogou a primeira fase também. Exatamente. E aí nós fizemos um churrasco, lembra? Sim. Lembra disso? Quer dizer... Lá no Harmonia. No Harmonia. Nós estávamos no meio do churrasco e apareceu um repórter turco. Querendo fazer uma entrevista em turco. Primeiro tentou falar em inglês, eu não falo nada de inglês. Aí conseguiu em turco. Não conseguiu em inglês, mas conseguiu em turco. Foi muito engraçado. Ai, tchê, são situações muito legais que se proporcionaram durante esse tempo, cara. Mas então, aproveitando a presença deste, né, que finalmente nos vem aqui a brilhantar esse episódio, vamos falar um pouco hoje, neste episódio, sobre os cenários do agro para o ano de 2024. Posso me intrometer na pauta de vocês Claro. Durante nossa gravação? Eu acho importante frisar que o Luiz Otávio é o nosso especialista em agro. É quem toca a parte do agro lá dentro do escritório e que tem know-how para fazer isso. Mas eu queria a licença do Luiz Otávio para que ele respondesse por que escolher direito aplicado ao agronegócio e por que a gente utiliza a sigla aplicado ao agronegócio. Se ele pudesse explicar um pouquinho para a gente por que isso. E por que dessa escolha, dessa especialização, que não é uma área, vamos dizer assim, tão comum, né? Quando a gente fala em especializações, na maioria das vezes a gente escuta se for fazer direito de família, ou fazer direito do trabalho, ou fazer empresarial. Mas por que agronegócio? Bom, respondendo então ali a questão da escolha, né? Quando eu fui cursar Direito, né? Eu vinha já de 3 anos do curso de Engenharia. Eu cursei durante 3 anos curso de Engenharia Mecânica, né? E é um curso que tem uma base bastante sólida nas matérias de matemática e física.
E daqui a pouco, quando comecei a vislumbrar algumas matérias práticas da área de engenharia, eu não me encontrei, não me enxerguei exercendo aquela função como engenheiro. Então eu fiz um período ali que eu parei para voltar aos estudos, para refletir, né, do que seria interessante para mim fazer. E fiquei com alguns cursos assim, né? Não tive uma definição, esse é o curso que eu quero para mim. Então eu fiquei basicamente entre o direito, eu tinha muita dúvida, né? Eu venho de uma família que o meu pai é da área do direito, a minha irmã mais velha também era da área do direito. A minha irmã do meio, eu tenho 2 irmãs, aproveito para mandar um abraço para elas, a Lilian e a Liane, né? A minha irmã do meio, então, voltando, é da área da saúde, ela fez fono, e aí depois até também foi fazer direito, mas na época não, né? Eu acabei me formando até em direito antes dela. Mas eu tinha dúvida porque o meu pai, ele é um cara muito Caxias, assim, né? Então ele trabalhou muito, sempre levava muito trabalho para casa. E aquilo, assim, ao mesmo tempo que é motivo de orgulho, era um motivo de que se percebia aquela necessidade dele trabalhar, que talvez pudesse estar dedicando à família, que era algo que era custoso, assim, né? No sentido de que fazia com que ele se dedicasse muito, né? Mas nós viemos de famílias muito simples, tanto meu pai como minha mãe, né? E o estudo que permitiu que ele evoluísse, felizmente, pudesse nos dar algum tipo de conforto que às vezes faltam para algumas famílias, né? E isso foi através de muita batalha, muito estudo. E isso perseverou ali e persevera até hoje. Meu pai está com 81 anos, segue advogando. Depois que ele se aposentou do Ministério Público, ele seguiu advogando. Hoje ele já tem mais ou menos o tempo ou até mais de advogado do que de promotor e procurador de justiça. Então isso também, né, me deixou um pouco dividido, e aí as outras possibilidades que me surgiam e que eu via era engenharia agronômica, agrônomo, e também ciências biológicas. E nessa encruzilhada eu resolvi optar pelo direito e estou muito feliz com a minha escolha, né? E com o passar do período eu encontrei essa possibilidade, assim, depois voltando já depois de um período, feita essa parceria, retomando essa parceria com os meus colegas, eu senti a necessidade, eu já tinha feito uma especialidade e sou especialista em relações institucionais e análise política também, mas senti a necessidade de fazer algo também voltado, e aí procurando eu vi essa oportunidade, que é algo que juntava situações de sonhos antigos, de áreas que eu gosto, de áreas que eu enxergo que eu posso ser diferente, que eu posso fazer alguma diferença na vida das pessoas, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue fazer a diferença. Então aí eu fui fazer essa especialização, onde tive a oportunidade também de conhecer grandes colegas e grandes amigos até hoje. A segunda pergunta, te respondendo, Renata, o porquê o direito aplicado ao agronegócio, né, em específico, assim, do ponto de vista científico, né, nós não temos direito do agronegócio. Isso não existe, né? Houve uma espécie de tentativa de reforma do direito comercial, em que havia um capítulo lá que se falava em direito do agronegócio. E isso não prosperou, porque, ao meu ver, e respeito também os que pensam ao contrário, né, tinha uma área, mas que ela é voltada justamente mais com foco no comercial, um foco talvez que não abranja hoje todo
este setor, todas essas cadeias que estão envolvidas no agronegócio. E então o agronegócio, né, ele tem diversos ramos do direito aplicados a ele. O direito tributário, o direito do trabalho, né, o direito agrário, direito ambiental. E o direito agrário, ao meu ver, né, e de muitos colegas, muitos autores aí, ele é a pedra angular, ele é a base deste direito aplicado ao agronegócio. Sim, que é uma base de direito civil, contratos e estatutos que tem totalmente voltado para a área agrária. Ele é um ramo autônomo, né? Ele tá na nossa Constituição ali, né? Ele é um ramo autônomo, então, mas sim, ele nasce do direito civil e ele tem suas especialidades, né? Citando aqui um grande mestre, né? O professor Darcy Beth, que colocou, né? Estudar direito agrário no Brasil é preciso. E nós temos boa parte do nosso hoje PIB, boa parte do desenvolvimento da nossa nação voltado a essa área e não se, por algum motivo, se deixou de estudar. Felizmente isso, por motivado na pessoa do professor Darcy, motivado na pessoa do querido colega Albenir Cherubini. Isso está se modificando, há um movimento hoje para que a gente possa retomar o estudo do direito agrário e de outros colegas aqui que eu poderia citar, mas passaria aqui, precisaríamos só de um podcast só para citar todos os colegas aí que estão tocando o direito agrário aí, retomando isso aí, retomando esta matéria aí que é importantíssima para o desenvolvimento do país. Sabe que quando o Luiz fala de ser uma área importantíssima para o desenvolvimento do Brasil, eu lembro quando eu ingressei ao escritório, em que perguntei para o Luiz o que era e qual a importância do direito aplicado ao agronegócio, e eu jamais vou esquecer que o Luiz me deu um exemplo de que, não vou citar a espécie do contrato, porque eu vou acabar dando o exemplo errado, tá, Luiz? E depois, se eu falar errado de qualquer jeito, me corrija, por favor. Mas há contratos tão específicos dentro dessa especialidade do direito, que se eu errar a data do contrato, se eu errar o prazo de validade do contrato, eu posso deixar o contrato nulo. Então, tamanha a importância de se estudar essa área e de se ter atenção e de se buscar profissionais que estejam atentos a isso para que evite um problema lá na frente. Eu lembro que eu acho que era um caso de retomada da terra. E aí o prazo que estava no contrato era um prazo inferior ao que era para a criação. E aí a pessoa queria retomar a terra, mas não estava no prazo legal para pedir a retomada da terra. Eu acho que era mais ou menos isso. Era exatamente, era um contrato de arrendamento que foi feito ao largo da legislação, né? O contrato, ele já me lembro que ele já era fora do padrão da legislação e o interesse da parte era ainda diferente da previsão contratual e da lei. Exatamente. Andava de fuca. É isso aí. Não, mas é interessante dentro dessa linha. Aí depois ele comprou o Fusion. Comprou o Fusion. É interessante. Bom, já que o Jaime trouxe, traga então toda a frase. A piada interna, que traga então toda a frase. Que é uma frase interessante. E também pode ser aplicada a outros setores, outros cenários. E outras áreas da sua vida. Claro. O Otávio e eu estávamos tentando fechar esse negócio, né? Essa contratação. Porque era do mesmo contrato, casualmente? Era do mesmo contrato. Exatamente esse. E o cliente não estava muito conforme com o preço que o Luiz Otávio tinha feito. Afinal de contas, ele tinha... No contrato original, ele tinha feito por R$50, é isso? Acho que era. Sim. Ele tinha pago R$50 para alguém fazer um contrato. E esse contrato que casualmente não estava de acordo com a legislação. Era nulo, né?
E aí nós, dá para nós questionar de alguma forma e tal. E aí a gente fez um preço para ele. E aí ele tava muito incomodado, porque era um preço que ele não queria pagar, que não sei o quê. E aí Que ele tinha contrato, afinal de contas? Exatamente. E aí o cidadão que nos apresentou, ele disse o seguinte, que ele podia ir de uma cidade X para uma cidade Y, distante mais ou menos 100 quilômetros, de Fusca. Ele iria chegar lá, tranquilamente. Tranquilamente não, iria chegar. Iria chegar, mas talvez pudesse não chegar. O Fusca podia deixar ele no meio do caminho, podia dar algum problema. E a outra opção era ele ir de Fusion, que era o carro dele. Tu pode ir no meu Fusion. Meu Fusion tá ali, é 0 quilômetro. Pode ir, tu vai confortável, tu vai com ar-condicionado, tu vai chegar. Tranquilo, confortável. Aí tá aqui o Fusion. Não quer ir de Fusion. Aí eu apontava pro Luiz Otávio. Tá aqui o Fusion. Aí eles... vou pensar. Aí passou mais ou menos 1 hora, 2, 1 hora e pouco. Ele ligou pra nós e fechamos o contrato. Mas é um... Histórias pitorescas, né, Luiz? Uma que a gente analogia teve diversas, muito pitorescas nesse sentido, né? Sim. É uma analogia interessante. Mas e dentro dessa linha a gente, né, traz justamente o episódio de hoje, né? Que é pra gente analisar esses cenários do agro para 2024. Exatamente. Só para trazer um número aqui antes da gente tratar, a safra 22-23 teve um incremento de 15% no resultado em comparação a 21-22. Na prática, mais de 40 milhões de toneladas colhidas, tá? E para 23-24, Luiz, tens alguma ideia do que pode influenciar? O que tem quais são as influências mais importantes para a gente ter um resultado melhor que esse? É difícil afirmar, né, Jaime? A gente sabe que se tu olhar linearmente nos anos que vem passando, sim, a gente vem aumentando as safras, mas mais importante do que isso é a produtividade, né? Nós aumentamos a nossa produtividade na mesma área plantada e isso é impressionante, assim, a capacidade, a tecnologia hoje empregada, né? Porque às vezes o pessoal fala, mas estão exportando commodities, não tem uma tecnologia embarcada, né? Se tu for olhar a tecnologia que é colocada nesses cultivares, né? Para tu conseguir que a planta, né? Ela dê mais produtividade na semente, nos agroquímicos ou nos agrobiológicos aqui, em todo tipo de... Fertilizantes também. Em fertilizantes, no uso mais qualificado da terra, é algo impressionante. Então, nós viemos numa crescente, né? Claro que isso flutua, uns anos vão ser mais, outros menos, mas sem dúvida isso deve seguir nessa linha, né? Sempre numa crescente. Sempre numa crescente e algo assim que... E por isso, né, que a gente volta a dizer da importância dos colegas, da gente ter esse olhar, né? E das pessoas, né? Dos empreendedores rurais, dos produtores rurais, de que quando vão fazer o seu negócio, porque é isso que a gente sempre fala, né? Tu contrata os especialistas para te auxiliarem, né? Então, um produtor que vai contratar lá talvez um agrônomo para melhorar a sua capacidade de lavoura, uma agricultura de precisão, o pecuarista vai contratar um veterinário, vai procurar talvez uma pecuária de precisão com uma alimentação, uma nutrição mais adequada, né? E aí as questões administrativas, no mais das vezes, acabam sendo deixadas de lado.
E dentro dessas questões administrativas e do cotidiano, nós temos aí o jurídico, a contabilidade, que são tão importantes, né? Tão importantes quanto a produtividade no campo, seja da pecuária, seja da lavoura. Então, nós temos que ter uma sinergia para que o empreendimento dê certo. E aí a importância de contar com especialistas nessa área, né? Um lançamento contábil equivocado pode comprometer todo o resultado econômico da propriedade num ano. Sem dúvida. Vai gerar uma multa de 100% no tributo e daqui a pouco se trabalha com valores muito expressivos. Na medida que tu gera um tributo que tu não paga, tu lança errado e tu gera uma multa de 100%, talvez o teu lucro todo vá no pagamento dessa multa. E que não é uma coisa... E obviamente vai ser muito mais barato tu contratar um profissional que tenha conhecimento para fazer esse serviço. Sem dúvida, Jaime. O que a gente sempre conversa, e aí não só no ramo do direito aplicado ao agronegócio, mas com as questões empresariais também aqui, né? O custo do profissional, ele não é aquele custo pontual ali, né? Ele tá também no que ele vai te dar também de segurança, de ganho ou de diminuição de perdas. Sim, sem dúvida. Né? Cara, essa questão da diminuição de perdas é muito interessante, porque eu me lembro, cara, eu também sou filho de agricultor, né? Eu me lembro do meu pai e do meu tio das lavouras. Tu fazia lá uma lavoura e tu tinha... Cara, eu me lembro de tu olhar assim, um monte de adubo. Ixi, adubo pra tudo quanto é lado. Cara, hoje em dia, com a agricultura de precisão, tu vai colocar exatamente a quantidade de adubo que precisa para aquele pé, para aquela plantinha, né? Ao contrário do que era antigamente, tu jogava esmo. E tu diminui a quantidade e aumenta a qualidade. Exatamente, e aí tu vai ter uma diminuição de custo absurda, né? E isso é importante investir nesse tipo de coisa, porque embora, por exemplo, uma máquina que seja com esse tipo de tecnologia de agricultura de precisão, pode ser até num primeiro momento cara, mas se tu for olhar o quanto tu vai economizar, vai valer a pena. Acho que dentro dessa linha da tua pergunta que tu fez pro Luiz, em relação à questão da safra, né, o Luiz trouxe essa questão da linearidade, do aumento dessa produção, especialmente dentro da mesma área produtiva. Acho que também é interessante destacar, né, Luiz? Enfim, a gente faz esse cálculo, essa avaliação a nível nacional, mas a gente, né, nível local aqui, trabalhando especialmente com o nosso estado, a gente vem aí de 3 anos numa sequência complicada em relação às safras. É claro, nacionalmente a produtividade aumenta tanto em relação à mesma área cultivada quanto a números absolutos. Isso levando em consideração que pontualmente aqui no nosso local a gente está tendo um período bem complexo de produtividade, né? Sem dúvida, Gustavo, né? Nós viemos aí de 3 anos de escassez hídrica, né? E isso prejudicou, assim, por demais aí quem trabalha com a lavoura, né? E nós sabemos aí que os recursos, os aportes dos governos, eles não são suficientes, né? O cobertor é curto, há que se fazer escolhas ali. E houve nesse meio tempo aí algumas legislações, sim, que aumentaram a possibilidade dos investimentos privados, né, para o agronegócio ali, e que possibilitaram então, mas que sim, não tem ali uma taxa subsidiada, como há, por exemplo, num plano safra, né, e o agricultor e o pecuarista, né, o produtor rural, ele é um empresário diferenciado, né, porque ele não tem só o risco dele ligado à atividade, não é só como um empresário de um outro ramo
que tem uma flutuação de mercado, um excesso de produto, né? Ele também tem o risco agrobiológico. E por isso também do tratamento diferenciado, da necessidade de um tratamento diferenciado, seja das políticas agrícolas, seja desses recursos subsidiados, seja de um tratamento nas políticas de forma geral, que precisam entender, né? O que são esses riscos agrobiológicos, né? Esse aí, que eu falei há pouco, a nossa seca, durante a estiagem, né? Durante 3 anos. Então, não há... Hoje, claro, que a gente consegue ter uma previsão muito maior do que havia anos atrás, mas também, hoje, qual é o custo, as questões legislativas para a gente criar barragens, né? Em alguns lugares que não são tão simples de criar, que daqui a pouco tu vai pegar algum recurso ali, pode, não pode fazer, usar algum recurso natural para fazer uma barragem, se pode, não pode. São questões e investimentos para isso. Quem consegue ter, qual é o tipo de agricultor que consegue ter essa capacidade, né? E ao mesmo tempo, agora estamos num ano, né, que mudou de El Niño, e aí a gente também fica apreensivo com o excesso de chuva. O excesso de chuva, né, ele pode danificar não só na época agora do plantio, mas da colheita, né? Tu pega na época da colheita, que tu tem ali, vamos usar o exemplo da soja, com a vagem pronta para colher, e aí chove 10, 15 dias que eles não conseguem entrar, porque que tu não consegue entrar na lavoura para tirar aquele grão. O grão começa a ficar ardido, começa a apodrecer, e o cara vê ali pelo que faltou nos outros anos, naquele ano, vê a soja dele, todo o recurso, a sua mão de obra, apodrecendo na lavoura, sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. E aí a questão e aí poderíamos até falar um pouco sobre os seguros, né? Mas os seguros estão também cada vez mais difíceis. Eles não são como o seguro de carro, para quem não conhece esse ramo, né? Não é 100% do que botou. Então, os recursos, por vezes, eles são só para que a pessoa não tenha um prejuízo total. Isso aí, talvez, para explicar essa questão dos seguros, a gente precisaria de um podcast só para isso, então não vou adentrar muito nesse tema. Mas eles hoje também não conseguem, e devido a essas intempéries aí durante muitos anos, eles estão ficando numa situação que o produtor rural também não consegue. Ele se torna inviável do muito jeito caro, que está. Exatamente. Ele é muito caro para tu fazer, e na hora que tu precisa lançar a mão de utilizar ele também não te remunera. Não acaba não cobrindo. Não sendo suficiente. Luiz, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. Como é que tu enxerga essa questão dos conflitos mundiais impactando no nosso agronegócio? Sempre há algum impacto, né? Tudo está interligado nesse mundo de hoje, né? Globalização, né? A gente pode... Acho que ficou mais claro ali naquele conflito da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? No ano passado ainda que teve um reflexo imediato, né? Que nós tivemos, boa parte dos fertilizantes ali vem daquele leste europeu, vem da Ucrânia, né? Por outro lado, a Ucrânia é um grande produtor de trigo, então o que elevou também, e eles impactam, não tenha dúvida, né? Hoje, com a globalização, eles impactam fortemente. Questões, por exemplo, até de alguma guerra ou algum conflito local, por exemplo, que venha elevar o preço do petróleo, né, vai impactar também, né, pelo uso do maquinário, vai impactar também no preço dessas commodities, ou das lavouras, ou da pecuária, porque o transporte, o nosso estilo modal também é feito por o nosso modelo de transporte é esse também,
E a questão também das lavouras ali, que se usa muito óleo diesel, né? Exatamente. Acaba impactando Claro. e isso aí tudo reflete no bolso lá no fim, né? Exatamente. Ficando pesado. Bom, pelo avançado da hora, né, fizemos uma sabatina, meia sabatina com a presença do... Só Um foi, terço. Foi só um... Foi só pra esquentar. Só o esquenta. Sol esquenta, sol aquece. Tá louco? Mas então, já passando para essa nossa parte final do nosso episódio, que sempre vem com essas pílulas culturais, né, de cada participante. Hoje, Renata, qual é o livro que tu vais trazer para nós? Vamos inovar. Opa! Filme. Opa! O Gustavo, ele ainda se surpreende. Guardiões da Galáxia. Ah, não! Agora Claro que sim, Gustavo! Baita de um filme! é agro, Vai ela dizer vai falar que não. ela vai falar do Cruz. É? Árvorezinha. É agro. Eu sou o Gru. Hã? Eu sou o Gru. Gru. O Gru, né? Cruz, é Gru. Gru. Cruz era o programa aquele Cruz. do Cruz, tchau! Era outro programa de televisão. Guardiões da Galáxia, qual? Isso. 1, 2 ou 3? O 3. O 3? Opa, agora eu quero ver. O 3 é o melhor. Não posso contar, o Jaime não viu, falei pra ele que ele vai ter que ver. E o 3 tem o Arvorizona. Tem o Arvorizona, mas tem o mais legal, conta a história do melhor. O Jaime vai ficar ofendido, né? Porque é o pessoal que é mais fã. Quando eu falo que é a história do Guaxinim, que fica um pouco chateado comigo. Mas conta a história do Rocket, acho, né? Me corrige. É o Guaxinim? Isso. Tá. Conta um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, a história dele, de onde que ele veio, como que ele surge. O que ele se bem legal. alimenta? Isso. Como diz a minha filha mais velha, Maria Vitória, o guaxinim do espaço. Isso aí, ó, viu? É, o Rafa se refere a ele mais ou menos dessa linha. Viu? Do espaço sideral. Vocês já olharam? O 3 é Que a capaz Maria de- Vitória, pelo visto, já viu. Não Não, viu. aí, O 3 não espaço viu, faz viu o todos. 1 e o 2. Tem que botar as crianças pra atualizar. Jaime Matos. Hoje eu vou inovar. Ele vai declamar. Ei. Não. Receita. Não, em homenagem ao Luiz Otávio que veio. Não. Troca. Receita. Não, receita ele já deu. Música, vai cantar. Não. Essa é a inovação. Não. Agora Vou só vai. Indicar. Ah, não. Tá. Cara, uma música muito preferem trazer interessante. Prepara, DJ, prepara. Vini vai trazer o violão e o Jaime vai cantar. Não, enquanto o Jaime começa a falar, já começa a subir o som. Ah, tá. Nós vamos tratar da música Diálogo de Luz e Sombra, do poeta Juliano Moreno. Fala um pouco mais alto que a música já tá bombando. Já tá bombando, tá. Cara, ela ganhou o 32º Festival de Música da Coxilha Nativista de Cruz Alta. Tá? E, cara, ela é muito interessante porque ela narra um diálogo imaginário entre o Leão do Caverá, Honório Lemes, que foi um herói da Guerra Federalista. Ele entrou no Exército Federalista como soldado e foi promovido a coronel. E ela narra o momento da morte dele. E, cara, o poeta foi muito feliz, assim, porque ela é de uma profundidade muito grande. E esses dias eu tava ouvindo essa música e... Estamos ouvindo agora. Estamos ouvindo agora, isso aí. E é muito, mas é muito bonita mesmo. Recomendo porque é uma reflexão. Se eu nunca morri, né? Então não tenho essa experiência. Né? Ufa! Mas se for daquele jeito, Nem é tão ruim. cara, é interessante pelo menos. Então, pessoal, você conseguiu ouvir um trecho da música aqui com a voz de Jaime Matos. Pode baixar a música depois, acompanhar no Spotify também. Ouvir ela na íntegra. Exatamente. Luiz Otávio, sua dica cultural, livro, poema, poesia, filme, série, Canal podcast, no YouTube, canal no YouTube, perfil no Instagram, perfil no Instagram, alguma dica etílica. também pode ser. Vocês que Jaime e Gustavo me conhecem há mais tempo, né? Sabem que ainda ali pelos idos do 6º ou 7º semestre de faculdade eu declamei um poema lá em frente à turma, mas não será neste momento. Ah,
né? Vamos deixar para um próximo episódio aí, eu me preparo. Quem ele sabe. vai voltar. Mas Promessa é dívida. eu trago uma dica de um jovem escritor, né, colega advogado também, que escreve de forma muito brilhante, escreve um romance, ele é um romancista e escreve uma escola muito parecida com um dos meus autores preferidos, que é o Érico Veríssimo, acho que também de boa parte aqui da mesa e de nosso estado, que é o Rodrigo Tavares. E o livro que eu indico dele é Ainda que a Terra se Abra, e cujo o personagem principal tem o nome de um dos meus afilhados, o Martim, né? E ele é um livro que ele traz assim uma perspectiva num espaço também que mistura o campo e a cidade. Esse Martim que vai para a cidade, sai lá do campo e vai para a cidade, vai ganhar vida e se forma. E aí tem o falecimento do pai e ele tem que voltar para a estância. E aí viver com retomar questões, travar esta situação do novo com o tradicional, retomar algumas situações e se vê aí em circunstâncias muito interessantes que envolvem a questão da família, a questão dessas novas situações e das novas situações do campo, né? Que está sempre se renovando. Então, sugiro o livro aí, sugiro que conheçam então esse autor aí, ele tem outros livros, mas a minha dica é deste aí, que é Ainda que a Terra se Abra. Ainda que a Terra se Abra. Vou buscar este, não conheço. Ainda não o li. Hoje, né, dentro da salinha da Renata... Cara, ele tá me copiando muito. Repetirei, não um filme, mas uma série. Uma nova série. Que eu acho que fora do ar já indiquei. Também não lembro. Em português, O Urso. Mas em inglês somente The Bear. Bem direta a tradução. Que trata de uma família bem distópica. Mas não seria uma série pra tratar de ursos? Não. Oh? Não. Ah, tá. Pelo nome, eu achei que fosse. E a licença poética. Uma família bem distópica e que, de uma certa forma, ele trata de gastronomia, mas ele trata de relações familiares conturbadas e comuns do cotidiano. Interessante. É bem interessante. Eu acho, ele é uma série do FX. Tá bem, vou dar uma campeada. Fica a dica. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, dessa vez um longo episódio. Mas também pudera. Contamos essa presença é com sensacional. A estreia do Luiz Otávio, que abrilhantou este episódio, seguramente virá aqui mais vezes. Ele só veio depois que ameaçamos colocar ele aqui numa foto inusitada, numa foto talvez em momentos não tão... em momentos talvez não tão... ortodoxos. E ele ouviu o clamor e atendeu esse chamado. E claro, também o clamor dos nossos ouvintes aí que mandaram mensagens e solicitaram a presença dele. Aqui está. Diferentemente do que as pessoas falam, né? Esse ano que passou aí, a minha esposa estava trabalhando
em Porto Alegre, nós moramos em Lajeado e de noite eu ficava geralmente com as crianças. Tá aí o motivo verdadeiro aí. Mas tinha que trazer as gurias junto, cara. Eu acho que ia ser um sucesso. Mas a gente grava sábado de manhã? É. A Luísa ia ter muita desenvoltura. Mas enfim, foi muito bom contar com a presença Obrigado, do Lúcio por Lúcio. aqui. Esperamos que ele volte mais vezes. Às vezes, claro. Valeu pela presença, curta. Compartilhe. Compartilhe. Se inscreva no canal. Tá aí, valeu. Até mais. Tchau. Basta. Até. Tchau.